Agora, nesse espaço, nós vamos ter a vivência de algumas práticas coletivas, e é fundamental que nós vivenciemos isso, que nós experimentemos, nos doemos para esse momento, para poder explorar isso e compreender o alcance de cada técnica, de cada prática, e entender um pouco desse processo. Para isso, quem está aqui agora é a Liz Tesner. Ela é graduada em Psicologia pela UFSC, especialista em Saúde Pública, especialista em acupuntura, pós-graduanda em Psicomática Junguiana, professora de Qigong, Tai Chi Chuan, isso aí, e Kung Fu pela Academia Sino-Brasileira de Kung Fu, instrutora de Liangong, pela Associação Brasileira de Liangong, em 18 terapias, terapeuta de medicina chinesa e artes daoístas para mulher, formada por Gabriela Ordonez, sócio fundadora da Academia Jinhua de Kung Fu, desde 2018, e membro do Fórum. Mas ela também é atleta brasileira, e foi ano passado atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu, e está aqui hoje para demonstrar para nós um pouco do Qigong. Tá bom? Obrigado, boa atividade. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Obrigada, Elvis, por essa introdução tão extensa. Boa tarde a todos. A ideia é que a gente possa fazer uma prática para quem não conhece, conhecer o Qigong, né? Entender um pouco o que é uma prática corporal como uma das técnicas, uma das abordagens da medicina chinesa, né? E, para mim, é uma das mais valiosas, né? Porque ela inspira esse lugar do autocuidado, né? A gente, aprendendo a técnica, a gente pode usufruir dos seus benefícios sem precisar de equipamentos, sem precisar de nada, basta que a gente tenha o conhecimento, né? E, então, a intenção hoje é que a gente possa fazer, nesse primeiro momento, nessa primeira meia hora, a prática de Qigong, né? E integrar ela com a prática da sequência que a Celiane vai conduzir com o yoga, né? Que acho que a ideia é essa, a gente poder estar utilizando de diferentes ferramentas, abordagens, para que a gente possa promover a saúde, né? Dentro de uma lógica de cuidado de menor complexidade, né? Ou seja, a gente trazendo a consciência, a gente trazendo recursos do nosso organismo para que a gente possa gerar, né, a nossa saúde, nossa qualidade de vida, que acho que é para isso que as práticas vêm nos atender. Então, a minha intenção era, pensando nesse espaço, né, trazer uma prática que pudesse se adaptar às condições desse espaço, uma prática que a gente possa fazer sentado, né? Então, antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho o que é o Qigong, para quem não conhece. Então, dentro das abordagens terapêuticas da medicina chinesa, a gente vai ter a acupuntura, a gente vai ter os microsistemas ali com auriculoterapia, reflexologia, a gente vai ter a parte de fitoterapia, a gente vai ter a dietoterapia também, né, os alimentos como uma forma da gente estar trazendo saúde e qualidade de vida, e a gente vai ter as práticas corporais, né? Então, o que diferencia o Qigong das outras práticas corporais, né? Ele unifica basicamente 3 elementos, né? Então, são as posturas, ou a forma, o movimento do corpo, né? O movimento externo, e o movimento interno sutil também, junto com uma qualidade específica respiratória, né? Uma intenção numa respiração, e uma atitude mental específica que vai fazer com que a gente estimule recursos do nosso organismo, que a gente chama de, para promover essa integração psicofisiológica, né? Ou seja, trazer tudo para um centro e que a gente estimule o organismo dentro da sua própria capacidade de se adaptar, né, às adversidades, enfim. Então, essa capacidade de integração psicofisiológica, ela é estimulada a partir da prática, né? Principalmente quando a gente se coloca nesse estado de presença, né? Ou seja, é um movimento muito contrário do que habitualmente hoje a gente faz, que é ficar pensando, ficar sentado numa cadeira, não ter consciência do nosso corpo, um pensamento muito acelerado. Então, vários movimentos involuntários de tensões que a gente não se dá conta, e às vezes vai se dar conta quando quebrou um dente, no bruxismo, ou quando já não dorme mais, né? Então, todo esse estilo de vida que hoje a gente
cultiva, né, ele vai muito contra a tudo que pode produzir saúde, né? Então, primeiro de tudo, é a gente tirar as coisas, voltar para a presença e ir pelo simples, né, para que a gente possa utilizar recursos já milenares cultivados nessas práticas, nessas tradições, como formas da gente estar promovendo saúde. Então, o termo Qigong significa isso, né? Qi, energia vital, né? O que em outras abordagens ali indianas seria o prana, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, então seria a energia vital, né? Isso que movimenta a vida, mas que é invisível, né? E que anima a vida, o nosso corpo, os nossos movimentos, o funcionamento fisiológico, né? Tudo que anima a vida é movido pelo Qi, né? E o Kung seria trabalho, né? Uma das traduções seria trabalho. Então, trabalho de energia vital, métodos de cultivo de energia vital, né? Para diferentes propósitos. Então, tem os propósitos marciais, né? Para fortalecimento do corpo. Não sei se vocês já viram demonstrações de Kung Fu em que fazem quebramentos, né? Mostram coisas bem extremas do corpo. Isso também são métodos de cultivo para essa finalidade, né? Mas também cultivos de resistência, de vitalidade, de saúde como um todo, né? E é isso que nos interessa quando a gente fala em prática integrativa, né? Que mais? Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai sentar, eu vou convidar vocês para fazer uma... Eu vou sentar, né? Vocês já estão sentados. Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática para que a gente possa experimentar, né? Esse efeito mobilizador. E também tem aí um treino mental, né? Ou seja, da gente poder se colocar num estado perceptivo, mais sensível, e entender e conseguir observar esses movimentos internos suaves que vão acontecendo no nosso interior, né? Como que essa energia vai saindo do centro para as extremidades, né? Então, muitas vezes a gente tem as extremidades frias, né? Mãos, pés frios. Por quê? Porque o Qi não chega lá, né? Não chega nas extremidades. Então, dentro de um conceito de saúde da medicina chinesa, saúde é livre fluxo de Qi no organismo, né? De forma que todos os órgãos, os sistemas vão ter o seu funcionamento ideal, o seu funcionamento adequado, né? Então, quando vai tendo estagnações, deficiências de energia, excesso de energia, né? Por exemplo, a invasão de um agente patogênico é um excesso de energia, isso vai criando bloqueios, interrupções desse fluxo, e isso vai gerando estados de não saúde, né? Então, recuperar o estado de saúde seria a gente promover esse livre fluxo. Então, através da prática, a gente vai fazer isso combinando esses três elementos: movimento, respiração e uma atenção específica, né? Que aqui vai ser só pedir para que vocês estejam presentes no que vocês estiverem fazendo. É só isso. Tá bom? Podemos ir? Precisa do microfone ou vocês me escutam bem aqui? Precisa para a transmissão? Eu quero. Consigo tirar? Eu quero trocar porque esse aqui faz bem. Deixa eu ligar aqui. Aqui ligou. Alô? Ai, obrigada, Cília. Tá bom? Não, se precisar posicionar, eu posiciono. Então, tá. A gente vai trabalhar, então, com a noção de base, né? Uma coisa que vem do Tai Chi Chuan também, que ela é uma arte marcial, mas ela também é uma prática de cultivo de energia. Tem uma finalidade marcial, mas ela também tem esse efeito da circulação da energia no nosso corpo. Não sei se está muito longe, está muito perto. Que é fazer o quê? O nosso eixo é o nosso quadril, né? Então, a gente tem a parte alta do corpo e a parte baixa. Então, o que a gente pensa quando a gente pensa, por exemplo, num quadro ansioso? O calor está no alto, né? A gente está tenso aqui em cima, a cabeça está muito agitada, então não tem esse enraizamento. Quando a gente promove o enraizamento, que é esvaziar a parte alta, ou seja, relaxar ombros, relaxar pescoço, né? A gente começa a tomar essa consciência do enraizamento. Só que hoje o nosso enraizamento não vai ser nos pés, né? Que seria
na posição em pé. A gente vai fazer um enraizamento na base do quadril, né? Na base dos isquios, aqui, que vai sentir esse apoio na cadeira. Mas a gente não vai também anular as nossas pernas, né? Porque se a gente vai promover a circulação de energia, vamos promover a circulação de energia no corpo todo. Então, o primeiro exercício que eu quero convidar vocês a fazer é ativar as pernas. Né? A prática é suave, tá, gente? Não vou botar vocês para chutar, fazer nada assim muito intenso. É para a gente também pensar que a gente veio do almoço, para a gente aquecer também o nosso abdômen, né? E desbloquear as articulações, que é como a gente promove essa circulação do centro para a extremidade. Então, sentando na cadeira, sentindo os apoios, os pés também abertos na largura do quadril, os ombros relaxados. A gente vai fazer um primeiro movimento que é como se a gente fosse levantar, né? Na verdade, a gente vai levantar. Então, a gente vai transferir o peso para a base dos pés, vai levantar e vai sentar. Aí agora o microfone vai me atrapalhar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai inspirar, sentado, e, ao transferir o peso, a gente vai exalar. Então, eu quero que vocês botem a atenção bem lento, ó, na pressão que a perna faz contra o chão. Soltei o ar. E aí eu vou usar só um balanço do meu braço para voltar. Inspirei. Não vou jogar todo o meu peso na cadeira. E eu vou exalar. Vamos fazer essa repetição algumas vezes. Exalei. Inspirei. Podem só agachar um pouquinho, não precisa sentar, porque eu sei que essa cadeira ela é móvel, né? Exalei. Então, vamos sentir a força das coxas empurrando o chão. Inspirei, trazendo o ritmo da respiração para esse movimento. Exalei. Bem lento e contínuo. Inspirei. Exalei. Mais 3 vezes. Inspirei. Exalei. Inspirei. Exalei. Mais uma vez. Exalei. Agora, devagarinho, a gente vai sentar. Então, se vocês observarem, a ativação das pernas já começa esse movimento de esvaziar a parte alta, certo? E agora a gente vai fazer uma percussão corporal, ou seja, a gente vai estimular a abertura desses canais, fazendo movimento de bater. A gente vai começar daqui, ó, tá? De cima do peito, na parte interna do braço. Com a mão bem solta, vai descer pela parte interna, vira a palma para baixo, sobe pela parte, deixa eu aproximar aqui, sobe pela parte de fora, passa pelo centro do peito, por baixo aqui do peito, desce lateral e vai descendo pela lateral da perna. Circula pela frente do tornozelo, sobe na parte interna e bem na linha central, bem suave, com a pontinha dos dedos juntos. Vai trocar lá na altura da clavícula. Outro lado. Respirando bem suave. Desce por dentro. Sobe por fora. Por baixo do peito. Lateral. Até a linha central. Vasoconcepção, Renmai. Até a altura das clavículas. Troca mais uma vez. Então, essas percussões corporais vão gerar vibrações no nosso interior. Troca mais uma vez. Desce lateral.
Isso, vai diminuindo, vai parando. Relaxa uns instantes, fecha os olhos e observa as vibrações no seu interior. Inspira fundo, relaxa. Mais uma vez. Exala, relaxa, abre os olhos. Tudo bem? Vamos seguir então de cima para baixo. Aquecendo as palmas. A gente vai fazer uma massagem no rosto. Esse é um exercício para quem conhece o Liang Kun. É um sistema de Qigong terapêutico. E essa massagem no rosto tem a intenção de trabalhar esses aspectos, essas manifestações sintomáticas relacionadas ao estresse, à insônia. Então, algo que vocês podem usar aí depois no seu dia a dia. Com a ponta dos dedos médios, a gente vai inspirar, subindo, pressionando o canto interno da boca, lateral do nariz. Exalar, circulando o canto interno do olho. Inspira, pressiona por cima da sobrancelha com os 3 dedos. Abre lateral. Exala, Taiyang, lateral da sobrancelha. Inspira, pressiona, descendo pelo masseter, músculo da mandíbula. Sobe no cantinho interno novamente. E com a base do polegar, lá na base do crânio, exala. Movimento circular. Junta a ponta dos dedos no meio da cabeça. Inspira, pressionando até a parte média da cabeça. Exala, abre como um pente na lateral e massageia atrás da orelha. Então, aqui a gente vai promover uma irrigação de sangue na cabeça também, relaxando a musculatura. E a gente segue para as mãos. Uma mão vai apoiar a outra. No ladinho do ossinho aqui do indicador, entre o indicador e o polegar, tem um tendãozinho. A gente vai relaxar. E respirando em 4 tempos, a gente vai massagear esse tendãozinho. Um pontinho que pode ser dolorido, tá? Então, inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. Pode fechar os olhos e respirar pelo nariz. Inspira. Exala. E troca o lado, apoia a outra mão. Relaxa os ombros. Inala. Exala. Inala. Exala. Relaxa as palmas lentamente, apoiando nas coxas. Observa as sensações na cabeça e respira. E a gente vai seguir desbloqueando as nossas articulações. Deixa eu só arrumar meu cabelo, que eu fiquei descabelada. E é para desbloquear o pescoço, é importante que a gente abra os olhos. Abra os olhos porque nesse movimento de levar o queixo no peito, inspirar rotacionando bem lentamente, a gente vai desbloqueando os olhos. E os olhos são abertura também, né? Então a gente libera energia pelos olhos. E a gente sobe pelo outro lado. Inspira, leva a cabeça para trás. Exala, desce a cabeça à frente. Troca o lado. Inala. Exala. Mais uma vez. Exala. Volta, queixo no peito. Volta à frente. Isso. E a gente vai seguir agora para os ombros. Então, a gente vai tocar com a ponta dos dedos os nossos ombros.
E a gente vai fazer como se fossem 2 círculos, unindo os cotovelos à frente, eleva, abre lateral. Então, sente o peito abrindo, sente as escápulas lá nas costas contraindo e respirando junto. Inspirou, exalou. Inspirou, exalou. E agora a gente troca o sentido. Abre. Inspira, abre o peito, contrai as escápulas. Exala. Expande as escápulas atrás. Inspira. Até para abrir os braços fica difícil do lado aí, né? Exala. Mais uma vez. Exala, relaxa. As palmas lá na frente. E a gente vai inspirar, tocando um punho no outro. Isso. E troca. Respira livremente. Inspira. Exala. Agora a gente junta a articulação também dos punhos. Ó, abre os cotovelos, leva lá na frente. Relaxa os ombros. Mais uma vez. Inala. Exala. Muito bem. Aquece as palmas novamente. Vamos trazer agora o calor um pouco para a região do abdômen, favorecendo a nossa digestão. Então, a gente vai alinhar como um pássaro os 2 polegares e eles vão pressionar aqui o externo. A gente vai inspirar, pressionando essa linha média até a parte de baixo do umbigo e exalar com a palma abrindo a lateral. Vai juntar aqui abaixo do peito e vai subir novamente. Inspira, pressiona. Exala. Inala. Exala. Mais uma vez. Inspira. Expira. Isso, relaxa. Vai observando a cada parte do corpo que a gente estimula, as sensações que vocês vão obtendo. Ou seja, não percam esse estado de observar o interior. E agora a gente vai começar a trabalhar a mobilidade da cintura. Então, a gente vai levar os punhos fechados na cintura, vai inspirar, expandindo a palma lá na frente e rotacionando, olhando por cima do ombro atrás. Estica bem o seu braço, relaxa o ombro, exala e retorna. Então, projeta essa palma bem na linha média do seu corpo, inspirando, trabalha bem a extensão do seu movimento, olha por cima do ombro, exala e volta. Inspira. Exala. Mais uma vez. Exala e volta. Isso. E a gente vai finalizar agora a nossa prática com um último movimento, que é para que vocês tenham uma percepção mais clara do Ti nas palmas de vocês. Então, intensifica aí
essa fricção das mãos. E agora as unhas. Aqui na ponta dos dedos a gente tem começo e final de meridianos energéticos, né? Então, é como se fosse a nascente de um rio. A gente está estimulando essa abertura, respira mais um pouquinho. E agora a gente vai, como segurar uma bola, mas sem tocar as mãos, aproximá-las, relaxar os ombros e botar atenção nesse contato sutil das mãos através do ar, relaxando, assentando a base da coluna na cadeira, os pés no chão e observando as sensações entre as palmas. Essa é uma postura tradicional que chama Tsan Zhuang, postura da árvore ou postura de abraçar a árvore, e tem a intenção de fortalecer esse cultivo do Qi no nosso baixo ventre, onde a gente reúne essa energia. Então, respirem uns instantes, sentindo essa troca. Aos pouquinhos, respirando, expandindo o baixo ventre. Procurem esvaziar os ombros, esvaziar os cotovelos, como se os braços se apoiassem em nuvens. Respirem. Centro das palmas, se direciona para essa região abaixo do umbigo. Onde a gente vai aos pouquinhos, concentrando toda essa energia que a gente mobilizou. Inspira mais uma vez profundamente. E ao exalar, sobrepõe as suas palmas lentamente na região abaixo do umbigo, recebendo esse calor no seu interior. Trazendo uma imagem, uma esfera luminosa no seu interior. Observando as sensações internas. Respira profundamente mais 3 vezes. Inspira, expande o abdômen. Exala, relaxa. Inspira grande mais uma vez. E ao exalar, lentamente relaxe seus braços, movimente seus dedos, extremidades e aos pouquinhos abra os olhos. Todos bem? Então, fazendo um cumprimento tradicional em que a mão direita está fechada, a mão esquerda por cima. Agradeço a presença de vocês. Obrigada, Elvis. Pessoal, cada prática integrativa tem uma filosofia, tem uma história, tem um contexto, tem uma vivência. Cada gesto, cada atitude representa um circuito percorrido ao longo dos séculos e até de milênios, né? Então, é muito interessante, porque isso vai nos remeter a entender melhor a complexidade de cada uma delas e o potencial que cada uma carrega. Dito isso, e não menos importante, quem não assinou a lista de presença ainda, que veio só agora à tarde, por favor, procura os dois, a moça e o menino que estão ali,
para depois fazer, até mesmo para receber o certificado de participação no evento. Tá bom? Bem, agora nós vamos ter o agradecimento à Liz por essa manifestação muito bonita de como a gente consegue olhar para a saúde de outra perspectiva, trabalhando isso na gente mesmo. Isso é fantástico. Obrigado, Liz. Obrigada, Liz. Agora, nós vamos ter a prática coletiva do yoga com a Ciliane Bedin. Essa moça que aqui está, ela certificou-se pela Federação Internacional de Yoga em 2011, 2012. Então, ela está quase debutando, está com quase 15 anos já. É formada e atua como professora em Florianópolis pela Bihar School of Yoga, Índia. Isso? Bihar School of Yoga. Isso. Isso, da Índia. Isso. Com sede no Brasil e em Minas Gerais. Possui duplo doutorado em Teoria Literária Brasil-França, com tese publicada em 2015 na Alemanha. Sem contar que ela é uma sócia fundadora do Fórum, uma das especialistas que ajudou a escrever a nota técnica do yoga. E aqui fica a referência. Nós precisamos que todos vocês, de alguma forma, acessem o forpix.org, onde você tem as publicações das notas técnicas, que vão auxiliar, embasar um chamado público, por exemplo. Então, você tem essa referência. Inclusive, a próxima edição já vai modificar toda a história, porque a próxima edição, inclusive, vai estar a nota técnica do yoga, que não está ainda publicada, vai ser publicada agora, no primeiro semestre. E já vai ter o ISBN, que é o registro da revista, o que garante perenidade no registro do documento. Então, não é mais só uma publicação de um grupo de pessoas. Tem respaldo de universidades, tem respaldo de profissionais especialistas. E, para o gestor, isso é importante, porque tem aonde ancorar, fundamentar os seus pedidos e as suas ações dentro do espaço público. Ok? Dito isso, passo a palavra. Ciliane, obrigado. Boa atividade. Obrigada, Elvis. Uma boa tarde para todo mundo. É muito bom ver a casa cheia, rostos conhecidos, alguns que a gente está conhecendo agora. Então, aí tem muito trabalho de equipe, Elvis aí puxando sempre à frente, sempre firme. Então, é muito bom, é uma alegria estar aqui com vocês. E a gente vai fazer, bom, eu e a Alice, a gente veio conversando, né, nesses dias aí, de precedente da prática, que aí a gente fez uma junção, assim, né? A prática de yoga que a gente vai fazer hoje é uma prática um pouquinho mais introspectiva. Não é que, digamos assim, de um modo geral, uma prática de yoga, a gente tem os asanas, que a gente considera as posturas psicofísicas, que trabalha corpo-mente, né, e outras dimensões mais sutis também, que normalmente é o mais conhecido, né? A gente vê os professores de yoga, todas aquelas, né? O meu ícone é eu fazendo uma frase, um asana, né? Que é o que ficou mais conhecido também no Ocidente. Mas digamos assim, vindo de uma tradição do Hatha Yoga, né? Que depois se desdobra, como a Andrea mesmo falou, né? Durante na parte da manhã, se desdobram em outros métodos também. E dentro desses métodos, junto, né? A gente tem também as práticas de pranayamas, que são as práticas respiratórias. Prana, energia vital, a Alice falou, né? A gente se aproxima, né? Por mais que são ciências que se sustentam em si mesmas, né? Mas elas não deixam de estar dialogando, né? Então, a gente tem os pranayamas, que são esses exercícios respiratórios, que prana, energia vital, e yama é um comando dessa energia. O que poderia, né, a gente tentar imaginar como um exemplo, né, que seria essa controle ou comando, né, da energia vital. Por exemplo, se a gente tem uma depressão, um quadro de depressão, o que a gente faz num pranayama? A gente ativa a energia, que é o que a pessoa precisa fazer, ativar a energia.
Se a pessoa está muito acelerada, a gente trabalha pranayamas, né? E dá esse comando para que a energia vai se acalmando. Mas a gente tem várias séries de pranayamas, né, que são trabalhados dentro da tradição. Isso é só para dar um exemplo de uma palavra bem conhecida entre todos nós, que é a ansiedade, né, que nos leva para um lado para o outro, mas que pode ser trabalhado com as respirações e as práticas dos pranayamas. E depois disso, também, numa aula de yoga, a gente tem os mudras, os mudras. A gente vai fazer hoje juntos o Jnana, polegares e indicadores unidos, que eles podem estar voltados para baixo, que significa conhecimento, ou Tim, que é consciência voltado para cima. E depois a gente tem uma série, né? Tem livros, né? De mudras ou mudras que você pode fazer e praticar e estar trabalhando a parte do corpo e da mente e essas dimensões mais sutis de várias maneiras. E também a gente tem os bandhas, que são as contrações, na parte interna do corpo físico, mas que a gente vai sentindo também na mente e nessas outras dimensões. Umas contrações, por exemplo, Mula Bandha, contrações dos esfíncteres. O Jana Bandha, contração do abdômen. Então, aí por aí vai. São uma série de técnicas, né? Então, aí, para a gente fazer essa dobradinha aí, junto com o Liz, né? A gente vai fazer hoje uma prática que se chama Japa Japa, que é uma consciência, sobretudo, na respiração e também no mantra. A gente não vai chegar no mantra em função do tempo, né? Então, a gente vai fazer essa prática de meditação. É o início de uma prática de meditação. Trabalha com um campo da mente que a gente chama de manas, né? Com as impressões. Não se vierem impressões nesse momento, deixa que venha, deixa que passe, né? Porque ela está trabalhando agindo um pouco nesse aspecto, digamos assim, da mente, né? E para isso a gente vai fazer primeiro, né? Como a gente trabalha no yoga, primeiro a gente vai fazer o início, né? Que é quase a concha, né, inicial, né? Sempre tem um momento de ritualístico que ele quer dizer aqui começa e depois aqui termina, né? Então a gente vai continuar numa postura sentados, mas aí eu peço para vocês ficarem numa postura muito confortável, firme, né? Mas confortáveis. Se sintam bastante confortáveis. Se for possível, vão colocando as palmas das mãos sobre os joelhos. Se quiser já unir polegares e indicadores em Jnana ou Tim Mudra, já pode também ir inserindo. A gente vai inserindo elementos aos poucos. E aí eu peço para vocês, primeiro momento, vai percebendo, vai levando a atenção ou a consciência na base do corpo, pés, pernas, quadris, ao tronco, a coluna vertebral. Se for possível, vai estirando um pouquinho as vértebras lá para o alto, topo da cabeça lá para cima, mas o queixo fica paralelo ao chão. Os ombros relaxados, as mãos sobre os joelhos. Se está com um mudra, mantém o mudra ou mudra. E começa a fazer. Aí eu peço para vocês, fechem os olhos. Fechem os olhos e comecem a fazer respirações lentas, suaves e profundas. Vai percebendo a própria respiração, o tato do ar entrando pelas narinas, indo aos pulmões, fazendo o caminho inverso dos pulmões às narinas. Mantendo ainda os olhos fechados, a gente vai elevar o olhar para frente dos olhos, mas com os olhos fechados, em Chitta Kasha, nossa tela mental. Que é esse espaço infinito, escuro,
mas seguro. E, se for possível, vocês vão convergir os olhos em direção ao centro das sobrancelhas, em Brumadi, no Ajna Chakra. Ou uma ou a outra opção. Imagine um ponto de luz brilhante. Concentrando nesse ponto de luz, nós vamos entoar 3 vezes juntos o mantra Om. Inspira profundo. Faz uma respiração profunda e vai aos poucos abrindo os olhos. Primeiro movimento, a gente vai simples. Vai contrair os dedos dos pés, os pés, pernas e quadris. Contrai, 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 contrai. Inspira profundo. E relaxa, solta. Isso. Leva a atenção agora ao tronco. Contrai abdômen, torácica, ombros, braços, as palmas das mãos. Contrai, contrai, contrai. Inspira profundo. E relaxa, soltando. A respiração, de preferência pela narina. Agora a contração na garganta. Contrai a garganta e o rosto. Sem pensar no botox. Contrai o rosto. Contrai, contrai, contrai. Inspira profundo. E solta. Solta a musculatura do rosto, solta a garganta. Agora o corpo todo. Contrai os dedos dos pés, os pés, pernas, quadris, abdômen, torácica, braços, mãos, garganta e o rosto. Contrai, 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 inspira profundo, expira, solta por completo. Isso, vai abrindo os olhos e a gente vai fazer um movimento de abertura que a gente vai trabalhar essa parte da torácica. Então, entrelaça os dedos das mãos, leva em direção ao chão, solta todo o ar do pulmão ou dos pulmões. Inspira subindo, leva ao alto, ganha espaço entre as vértebras. Se precisar, faz uma leve retenção de ar e expira, solta a frente. Mantém as mãos entrelaçadas, voltadas para baixo. Faz 1 ou 2 respirações aí. Solta todo o ar dos pulmões. Inspira, sobe, leva ao alto, ganha espaço e agora arqueia levemente a torácica. Expira, traz à frente, mantém ainda as palmas das mãos, faz 1 ou 2 respirações. Solta o ar dos pulmões. Inspira, subiu, palmas das mãos para cima, arqueia. Agora, se for possível, dá uma olhadinha lá para o alto.
ou tomba completamente a cabeça atrás. Se não tiver problema no cervical, uma leve retenção de ar e expira, volta a cabeça, volta o tronco e volta os braços. Isso. E a gente vai fazer respirações completas yogis. O que for possível fazer hoje. Que a gente vai trabalhar a respiração no japa. Japa, a gente vai trabalhar um pouquinho a respiração, então a gente vai prolongar um pouquinho essa respiração. Eu vou demonstrar para vocês primeiro a respiração completa yoga e ela vai trabalhar abdômen, intercostais, torácica. Ela é mais ou menos assim. Eu vou soltar todo o ar dos pulmões. O abdômen vai levemente para fora. As intercostais abrem lateralmente. E a torácica expande um pouquinho ao alto. Na expiração, tu pode ir em partes ou simplesmente soltar o tronco. E soltar todo o ar. Vamos fazer juntos? Pode fazer com os olhos abertos, no primeiro momento. A gente faz uns ciclos com os olhos abertos. Solta todo o ar dos pulmões. Inspira, abdômen para fora. Intercostais abrem lateralmente. Torácica expande ao alto. Expira, solta todo o tronco. Abdômen para fora. Intercostais abrem lateralmente. Torácica. E solta todo o ar. Inspira, abdômen para fora. Intercostais abrem lateralmente. Torácica. E solta todo o ar. Abdômen para fora. Intercostais abrem lateralmente. Torácica. Solta todo o ar. Agora feche os olhos. Cada um no seu ritmo, no seu tempo. Vai fazer mais 3 vezes as respirações completas. No seu ritmo e no seu tempo. Pode prolongar a respiração, tanto a inspiração quanto a expiração. Mas faça no seu ritmo. Quando terminar o último ciclo, o terceiro ciclo, retoma uma respiração natural. E aqui a gente começa a prática de ajapa-japa. Os olhos fechados, na postura que vocês se encontram sentados, se mantenham firmes, mas ao mesmo tempo confortáveis. E nessa respiração confortável, natural, eu vou desligar aqui. Busque prolongar a sua própria respiração natural. Mantenha a respiração natural, perceba ela e aos poucos vai prolongando essa respiração natural. No primeiro momento vou fazer com vocês e depois vocês fazem no ritmo de vocês. Solta todo o ar dos pulmões. Inspira 1. Expira 1. Inspira 2. Expira 2. Inspira 3. Expira 3. E continue assim, por mais alguns instantes, no seu próprio ritmo. Prolongando tanto a inspiração quanto a expiração.
Vai sentindo o tato do ar entrando pelas narinas, indo aos pulmões. Num caminho inverso dos pulmões às narinas. Mantenha os olhos fechados. A respiração, se possível, prolongada. E agora, como uma experiência psíquica, imaginem um tubo transparente. Pode ser na sua própria coluna, pode ser junto aos seus órgãos, ou pode ser à frente do seu corpo. Esse tubo, ele começa no umbigo e vai até o centro do peito. Lá no umbigo, vocês imaginem um ponto de luz dourado. E numa respiração ascendente e descendente, imagine esse ponto de luz dourado vindo do umbigo, na inspiração, chegando ao centro do peito, e de uma maneira ascendente, esse ponto de luz vai do centro do peito até o umbigo. Continue assim. O tubo, a conexão entre o umbigo, o centro do peito, a respiração ascendente e descendente. O umbigo, no yoga, corresponde a um chakra, que uma das expressões ou manifestações é a vontade, a força de vontade. Conecta essa força de vontade ao centro do peito, ao Anahata Chakra. O centro do peito são os sentimentos, são as emoções, mas para o yoga também é uma centelha divina, aquilo que a gente pode chamar de conexão com algo maior, com um todo. Então conecta essa respiração, o tubo, o ponto de luz, a respiração ascendente, descendente, e essa conexão entre vontade, aos sentimentos e a algo maior. Inspirando e expirando. Mantenha a respiração e o foco, a atenção na respiração, o foco nos elementos, o foco mental. Mantendo ainda os olhos fechados. Agora, atenção, mantenha a consciência na respiração, o ar entrando pelas narinas, indo aos pulmões, e o ar dos pulmões às narinas. Mas junto agora ao ar, imaginem inspirando prana, energia vital. Imaginem prana
como uma luz. Inspira energia vital, luz. E na expiração, essa luz se expande por todo o corpo numa forma de luminosidade. Inspira energia vital. Expande por todo o corpo essa energia vital. Inspira luz. Expande luminosidade. E vai sentindo no ar que entra, o corpo que vai se vitalizando com prana, com energia vital, em forma de luz, de luminosidade. E vai fazer mais 3 voltas. Inspirando, energia vital, luz. E expirando, expandindo energia vital por todo o corpo. Mantenha o foco na respiração. E agora a mente na contagem. Mais 3 vezes. Terminando os ciclos, mantenha os olhos fechados e retoma a respiração natural. E vai só percebendo a sua própria respiração, aceitando a sua própria respiração. Ainda mantendo os olhos fechados. Começa a externalizar um pouquinho mais a mente, mas ainda com os olhos fechados. Vai escutando ou ouvindo os sons mais distantes, os sons mais próximos. O paladar, se precisar, passa a língua nos dentes. Sente o tato da roupa no seu próprio corpo e vai retomando os sentidos. Os olhos fechados, leva a atenção para a Chitta Kasha, nossa tela mental, ou em frente aos olhos, ou convergindo em direção às sobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas. E juntos, entoamos 3 vezes o mantra Om. Inspira profundo.
devagarzinho vai movimentando as extremidades do corpo, mãos, pernas, cabeça. Vai abrindo os olhos. Vai voltando. E a gente vai fazer um mantra. Como é uma prática um pouquinho, claro que foi bastante curta, mas mesmo assim, ela é uma prática um pouquinho mais introspectiva. A gente vai fazer um mantra agora. Eu vou convidar a Andréia para a gente fazer juntas. O mantra se chama Loka Samasta Sukhino Bhavantu. A tradução é que todos os seres, em todos os lugares, sejam livres e felizes para sempre. E o que a gente vai fazer juntas, né? A gente vai fazer no harmônio, na voz, aos poucos vocês vão soltando. O primeiro eu vou fazer em Kirtan, que a gente fala, né? Primeiro eu canto, depois vocês vão cantar. E aos poucos também pode ir murmurando o mantra, não tem problema nenhum. Vai murmurando até que ele vai vindo, né? E a Andréia vai trazer, são mudras, que eles são simbologias desse mantra, que é Loka Samasta. Se você quiser, a gente mostra agora, né? Pra você. Então já podem até fazer comigo. Isso aí. Vai ser assim, ó. Loka Samasta Sukhino. Os dedos do meio vão juntar com o polegar. Bhavantu. Isso aí. Então, eu vou botar ele um pouquinho mais para cá, para eu pegar aqui a letra. Vou fazer um pouquinho Om, né? Tá dando para escutar? A voz, o harmônio, tranquilo? Agora não. Vamos começar. Agora todo mundo junto, pode ser murmurando, tá tudo certo. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. As mudras? Loka Samasta
a gente vai fazer agora, para encerrar, o mantra que a Andrea fez antes também. Om Shanti Shanti Hari. Então vamos lá, junto no harmônio. Om Shanti 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 Hari Om. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, pela prática também. Isso aí. Pessoal, a riqueza que vocês presenciaram agora à tarde, de dois universos distintos, mostram como a gente tem caminhos nesse mundo para olhar nós mesmos e como fazer esse percurso da vida, né? Então, muito obrigado, Ciliane. Obrigada a você, Andrea, de novo, né? Vocês duas são três, com a Alice, são grandes referenciais para mim dentro do fórum. Muito obrigado. Gente, lá fora, já encerrou a atividade, estão acabando de atender as pessoas que já estavam em atendimento. E aí vamos fazer um intervalo. Tem um café ali fora. E, encerrando os atendimentos, a gente volta para dentro, porque aí nós vamos ver, começar a lidar com a experiência viva dos municípios. Começando com a Cris, que está aqui, que vai falar um pouco da história maravilhosa de Braço do Norte, que hoje de manhã eu já dei uma provocada na cabeça de vocês, né? Da política que eles já criaram bem antes dos outros. Então, fica aqui a provocação. Por favor, 15 minutinhos de intervalo, aí vamos começar as experiências.